Fala pessoal, tudo bem com vocês? Saiba quais jogadores estão impedidos de voltar para a China nesse momento e podem reforçar o futebol brasileiro. É o assunto desse vídeo. Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia. Inscreva-se no canal, hein? Dá o teu like, vamos juntos! Bom pessoal, muita gente me pediu para gravar esse vídeo, né? E tô aqui para atualizar as informações. Uma informação que surgiu no final da semana, descoberta aí pelo meu irmão mineiro Everton Guimarães e foi confirmada por todos os portais. A China realmente proibiu a entrada de estrangeiros nesse momento da pandemia e como há uma previsão da retomada da Superliga Chinesa agora para meados do mês de julho, muitos jogadores que não regressaram até agora, brasileiros, né, ficaram no limbo, mesmo aqueles que têm residência fixa para comprovar. O caso de alguns atletas, de grandes atletas que normalmente são especulados, inclusive, aqui no mercado brasileiro. Alguns já retornaram. O caso do Moisés, ex-Palmeiras, do Oscar, ex-Inter e São Paulo, do Hulk, que o Palmeiras queria muito contratar, ele já voltou. O Aloísio, o Boi Bandido, que inclusive se naturalizou chinês. Esses jogadores já estão lá. Agora, alguns ficaram por aqui. E agora, como é que fica? Bom, a situação mais clara, mais cristalina e mais viável nesse momento é a do atacante Roger Guedes. Por quê? Porque ele foi o único de todos os casos em que o seu clube, o Shandong Luneng, autorizou, liberou para que ele jogasse num clube brasileiro até o fim desta temporada, até o fim de 2020, pagando o salário dele. Olha que maravilha. Então há uma liberação e há uma, digamos, uma concorrência estabelecida, porque você deve estar se perguntando, bom, se o Roger Guedes está aqui, o clube liberou, vai pagar o salário dele, por que ninguém contrata? Calma, primeiro que tem uma concorrência aí, né? O Roger Guedes, que já atuou pelo Palmeiras, tem o interesse do Palmeiras, tem o interesse que não é de hoje do São Paulo, e tem o interesse do Atlético Mineiro, onde ele estava, saiu para a China inclusive, estava muito bem no Galo, onde lá está Alexandre Matos, que inclusive quando fez a venda dele para o Shandong Luneng, colocou uma cláusula de que se ele fosse emprestado para um clube brasileiro, o Shandong Luneng ou o clube brasileiro teriam que pagar 3 milhões de euros. E isso ninguém vai pagar, né, gente? Nem o clube chinês, imagino eu, muito menos um clube brasileiro. O euro está altíssimo. A gente está falando de mais de 15, 16 milhões de reais. Realmente se torna inviável para ele jogar até dezembro aqui. Só que o Shandong Luneng está daqui a pouco, né, verificando a situação e imagino eu que os clubes brasileiros também, se tem como você alinhar com a FIFA de que esse pagamento seja desnecessário nesse momento, alegando uma força maior, que é justamente a pandemia do novo coronavírus. Então tudo tem que ser muito amarrado para você simplesmente não contratar o cara e depois eu vejo se esses 3 milhões de euros eu pago ou não para não se tornar uma dívida lá na frente. E tem essa disputa, né? Porque tá todo mundo querendo um atacante, um bom atacante, ainda jovem, que está no mercado e que pode reforçar uma equipe brasileira. Resta aguardar, mas me parece que o Roger Guedes pode sim jogar por aqui, resta saber em qual equipe. Caberia no seu time? Bom, aí tem os ex-corintianos Renato Augusto e Paulinho. Recentemente, inclusive, cogitou-se, né, que os dois pudessem jogar por aqui. Quando explodiu a pandemia lá ainda no território chinês, quando a liga foi cancelada lá e os jogadores estavam aqui treinando. Esses dois, inclusive, estavam no CT Joaquim Grava. E muita gente especulou de que o Corinthians pudesse ficar com eles de graça, né, evidentemente, até tudo isso passar. Só que aí o Brasil acabou se tornando o epicentro da crise e a situação veio para cá. O Renato Augusto e o Paulinho, eles ganham altíssimos salários, mas assim, num nível estratosférico, inimaginável, incomparável com qualquer outro mercado. É coisa das cifras de 4 a 5 milhões de reais por mês, o salário deles na China. Então não tem nem como um clube aqui brasileiro pagar uma parte, metade, é completamente inviável. A única situação que faria com que eles pudessem atuar aqui no Corinthians, por exemplo, seria o fato do clube liberar. Né? No caso do Beijing Guoan, que é o clube do Renato Augusto, ou o Guangzhou Evergrande, que é um gigante chinês lá, o clube do Paulinho. Se esses clubes liberarem esses dois atletas, a situação fica bem mais fácil, né? Como o caso do Roger Guedes. Se não, é bem mais difícil. E os dois jogadores, eles imaginam que essa proibição ela não vai durar muito tempo. E já há informações realmente de que o Ministério lá do Esporte chinês
que tem uma influência muito grande no país, né? O futebol chinês paga muito caro porque ele tem muitas verbas do governo, é muito valorizado por lá. Já se cogita fretar aviões particulares para levar esses atletas lá para que sim o campeonato possa começar com todas as suas estrelas. Então isso será definido nos próximos dias. Caso essa situação persista, e aí o Paulinho e o Renato Augusto fiquem por aqui, por exemplo, treinando até o final do ano, bom, aí a gente pode começar a imaginar de que eles possam jogar num clube aqui de graça, né, com o clube chinês pagando o seu salário e eles ficando por aqui até o final dessa temporada. Mas eu diria que no caso desses dois jogadores, para o torcedor não criar muita expectativa. Outros atletas que daqui a pouco poderiam gerar alguma especulação, tem o zagueiro Miranda, tem o atacante Allan Kardec e tem o meia-atacante Anderson Talisca, que realmente é muito assediado pelo futebol europeu, já recebeu proposta do Manchester United, milionária, e continuou na China. Então, o Anderson Talisca, por exemplo, se não fosse jogar na China, é mais fácil a gente imaginar ele atuar na Europa, onde ele tem mercado ainda. O Allan Kardec, que já tem 31 anos, e o Miranda, também mais veterano, mas há muito tempo especulado para voltar, seja para o São Paulo, o Palmeiras, que tem interesse nele, a coisa daqui a pouco pode acontecer. Mas, de novo, gente, não é interessante nutrir expectativas na medida em que a situação pode se alterar nos próximos dias e eles podem voltar para a China para começar a Superliga por lá. Os clubes chineses, mesmo com eles aqui, podem não autorizar toda essa situação ou até conseguir um empréstimo, mas com os clubes daqui pagando uma parte do salário. E isso dificilmente vai acontecer por toda a recessão que a gente está vivendo, por toda a crise econômica, e não faz sentido, né, para você ter o atleta até o final do ano, sendo que talvez até o final do ano a gente consiga jogar apenas estaduais, dependendo da logística do nosso país. Então é muito, digamos, obscuro, muito incipiente ainda a gente fazer qualquer tipo de análise em relação a esses atletas. Mas é fato que eles estão por aqui, estão esperando para ver o que vai acontecer e, obviamente, os dirigentes estão de olho. A situação do Roger Guedes, sim, é a mais tranquila, mais viável para que aconteça um empréstimo e ele possa jogar aqui pelo menos até o final dessa temporada. E aí, o que vocês acharam? Comentem aqui embaixo, inscreva-se no canal, hein? Eu volto na próxima. Tchau!